Olá, começa agora o programa Saúde Livre. Essa iniciativa em parceria entre a Comunicação Livre e a TV Petrópolis, em que nós temos o intuito de levar para você aí de casa novidades na área de saúde, faladas pelos principais especialistas do país. Isso mesmo. A gente conversa com especialistas de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, da região sudeste, do Brasil inteiro, sempre tendo como missão, como meta, levar o melhor conteúdo na área de saúde para você. E é por isso que nesse programa Saúde Livre de hoje, a gente vai conversar com a ginecologista Aline Teixeira Bueno Muniz e a gente vai falar sobre incontinência urinária. Um assunto que ainda envergonha muita gente, mas que precisa ser percebido, afinal de contas, 70% das mulheres são acometidas pela incontinência urinária, de acordo com pesquisas que a nossa especialista vai comentar. Além disso, no outro bloco, a gente conversa com a infectologista Lessandra Michelin. Ela vai falar sobre meningite, explicar que doença é essa, quais são os sintomas, os tratamentos e o mais importante de tudo, ninguém precisa pegar meningite porque existe vacina. Fica comigo que a gente volta rapidinho. É o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Friozinho já chegou, né? E a coleção de inverno aqui da Sherlockinho está de arrasar. Vamos conferir? Gente, viu como as crianças ficaram lindas? E tem muito mais aqui na loja esperando por vocês, né, Thelma? Gente, a coleção está maravilhosa, mas é tanta coisa linda que tem que vir para ver. Passa o endereço pro pessoal. Rua Aureliano Coutinho, 67, Loja 2, Serra Shopping. E se você preferir, pode chamar no WhatsApp. Fala o telefone pra gente. 98831-1071. Porque aqui na Sherlockinho o seu dinheiro rende mais. Muito mais!
Estou de volta com o programa Saúde Livre e agora eu tenho o prazer de conversar com a doutora Aline Teixeira Bueno Muniz. Ela que é ginecologista, mas é membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Continência, BC Stuart. Também cursou especialização em uroginecologia, tem título de especialização em ginecologia e obstetrícia, em ultrassonografia e dentre várias outras linhas no currículo. O que me faz ficar extremamente tranquila para conversar com ela sobre um tema que é tabu para muita gente. A gente vai falar sobre incontinência urinária. Seja muito bem-vinda, doutora Aline, prazer recebê-la nesse meu espaço de bate-papo. Muito obrigada, Carla. Agradeço também à Associação BC Stuart pelo convite, de poder dividir um pouquinho com vocês algumas informações sobre um tema tão relevante que é a incontinência urinária. Maravilha. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que significa incontinência urinária? Incontinência urinária é qualquer perda de urina sem a sua vontade, seja ela espontânea, seja ela quando você está fazendo esforço, tosse, espirro, academia, seja ela quando você tem uma vontade de fazer xixi e não consegue chegar até o banheiro, enfim, qualquer perda involuntária de urina que tenha qualquer escape, independente do volume, a gente chama de incontinência urinária. Acho que essa sua fala, qualquer escape, essa palavra escape dá aquela sensação assim, não, mas foi só agora que eu peguei um peso, ou foi só uma escapadinha de 3 gotinhas. Qualquer escape já pode ser uma incontinência. Qualquer escape. E a gente tem que ficar muito atenta, principalmente as mulheres, para trabalhar na prevenção contra a evolução desse problema, que pode se tornar um transtorno na vida das mulheres. Maravilha. Falou de mulheres, e aí eu sei que a senhora é ginecologista e obstetra, mas queria entender, a incontinência ela atinge mais mulheres do que homens? Igualmente, como é que é isso? Não, ela atinge muito mais mulheres do que homens, né? Que legal. Em torno de 70% das pessoas que perdem urina são mulheres, tá? Bem menos no homem. Por quê? Porque nós, mulheres, temos uma uretra, que é o canalzinho que exterioriza a urina, que é curta. Nós temos uma falha no assoalho pélvico, que é para termos os nossos filhos pela via vaginal, que o homem não tem. Isso é como se causasse uma fraqueza. Então, por isso a importância da gente saber e conhecer os músculos do assoalho pélvico, para a gente poder trabalhar neles, assim como a gente vai para a academia para trabalhar a musculatura dos braços, das pernas, ganhar músculo, a gente precisa trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, para que a gente possa prevenir esses transtornos que vão ficar cada vez piores com o avançar da idade, com as alterações degenerativas do nosso organismo. Perfeito. Então, vamos lá. Quais são os sintomas básicos da incontinência urinária? Existe alguma coisa além do escape da urina, ou seja, além do xixi que sai, sem que eu tivesse decidido que estava a hora dele sair? Então, basicamente, é esse escape, né? Essa perda urinária. O problema é que essa perda urinária, ela vem acompanhada de medo, de insegurança, de roupa molhada. Aquela pessoa, ela muda os seus hábitos, ela começa a usar roupa escura, né? Ela começa a mapear todos os banheiros da cidade, onde ela vai, ela tem que saber onde tem banheiro, porque senão ela não vai, que ela tem medo de perder a urina e ficar molhada, e isso torna um problema social, um constrangimento, que impacta muito a qualidade de vida dessa pessoa. Né? Perfeito. Ela pode ter assadura, ela pode ter coceira, né, prurido na região genital, causada pelo uso, às vezes, de paninho, absorvente, ou algumas substâncias inadequadas, porque ela tenta tirar o odor de urina, né?
Então, são vários aspectos aí muito impactantes. Perfeito. Já entendemos que a gente está falando de um assunto que é um tabu, né? É um tabu porque a gente está falando de urina soltando assim. E aí, isso é uma coisa que incomoda, né? Tem a questão que você já falou, né? Primeiro que parte do eu perdi o controle de alguma coisa tão íntima. Segundo, da questão dos hábitos, as horas que você trabalha fora de casa. Imagina se é uma incontinência por gotejamento. Não é gotejamento, que é um dos tipos? A gente tem Quais são os basicamente... tipos? Sim, a gente tem a incontinência de esforço, que é a mais comum, né? Uhum. Quando tosse, espirra, pega peso, pega o neto no colo, empurra uma cadeira, uma mesa, enfim, qualquer tipo de esforço. Pega Faz alguma aquela coisa no força chão, na barriga, no faz abdômen. aquela força, aumenta a pressão intra-abdominal, pinga a urina. Ok. Tem aqui em torno de 50%. A gente tem a incontinência de urgência, quando a pessoa tem aquela vontade de urinar e ela não consegue, ela sente que não vai conseguir chegar ao banheiro. Às vezes ela chega em casa, põe a chave na porta, começa a perder a urina. Entra no elevador, começa a trançar as pernas, tentar contrair, porque ela sente que vai escapar a urina. É aquela vontade imperiosa de urinar e ela não tem mais controle. Escorre mesmo, e às vezes o volume de peda é bem grande, em torno de 20%, 25%. E a gente tem a incontinência urinária 20 a mista. 25% da quantidade de urina que tem na pessoa, ou 20 a 25% Não. da quantidade de pessoas diagnosticadas com incontinência tem esse tipo? A gente falou mais ou menos 50% incontinência de esforço, mais ou menos 25% incontinência de urgência. Perfeito. Mais ou menos, já era. mais ou menos 30% tem uma incontinência mista, tanto de esforço quanto de urgência. Essa deve E ser a gente é terrível. E também tem alguns outros tipos, mas também muito comum nas mulheres a incontinência por transbordamento. Sabe aquela mulher que passa o dia inteiro sem ir ao banheiro? Que trabalha o dia inteiro, que é caixa de supermercado, ou que trabalha no banco, não pode ir no banheiro, enfim, várias atividades. Uhum. E a pessoa fica segurando o dia inteiro. Às vezes ela faz xixi de manhã, antes de sair de casa, e à noite. E aí o que acontece? Ela começa a gotejar, que é o que você falou, porque transborda, começa a pingar e molhar a roupa íntima dela. Mas por quê? Porque a bexiga está tão cheia, que qualquer movimento pinga, porque está transbordando. Então, a gente tem que urinar mais ou menos a cada 3 horas, mesmo que não tenha vontade. Tem que sentar no vaso, relaxar e esvaziar a bexiga, para o bom funcionamento da nossa bexiga. Isso é muito importante. Essa é uma informação. Eu tenho 37 anos, trabalho com comunicação há 20. Nunca ouvi falar que a gente tem que fazer xixi a cada 3 horas. Então, assim, mesmo que eu não esteja com vontade de fazer xixi, é importante que eu levante e vá ao banheiro? Vá ao banheiro. Vá ao banheiro e não é para fazer xixi em pé, de cócoras, agachada. Você deve forrar o vaso sanitário, se você está num ambiente fora do seu ambiente particular da sua casa. Forre o vaso para evitar contaminações, infecções. Relaxe e espere esvaziar a bexiga. Não é para fazer xixi correndo, desesperada. Isso vai impactar na qualidade de vida sua, da sua bexiga no futuro, lá quando tiver 50, 60, 70 anos. E aí, depois não tem volta. Ótimo. Para a senhora que é especialista, talvez as minhas perguntas sejam até tolas, mas assim, vou ressaltar. A gente está falando de fazer xixi com calma, significa que o certo é sentar e fazer xixi com calma, deixar o xixi todo sair. Não é aquela coisa de sentar correndo e quase que apertar a barriga para o xixi ir embora logo. Ou seja, fazer xixi é uma coisa séria e que a gente tem que sentar com calma para poder fazer. Exatamente, Carla, é isso mesmo. Com muita calma e com paciência, tá? E essa calma e paciência, ela impacta diretamente quando eu chegar na terceira idade. Com certeza. Porque senão você vai causando algumas alterações na parede da bexiga que depois a gente não consegue reverter o quadro.
entendeu? Então, eu costumo falar para os meus pacientes assim, você quer ter uma qualidade de vida boa no futuro, você tem que cuidar da sua bexiga hoje, senão lá na frente você vai usar a fralda. Então, a gente precisa trabalhar com prevenção, tá? Perfeito. Falamos de prevenção e aí eu queria que a gente explicasse como é que é feito o fechamento de um diagnóstico. Porque, em via de regra, e aí esse programa tem a função de explicar que ninguém sabe dar um diagnóstico além de um especialista. Não é porque uma mulher carregou um peso e molhou a calcinha uma vez na vida que necessariamente ela tem uma incontinência. Apenas um especialista pode fechar um diagnóstico para que se crie um protocolo de tratamento adequado. E aí eu queria saber, como é que funciona na prática, no dia a dia do consultório, um fechamento de diagnóstico quando a doença é incontinência urinária? Então, o diagnóstico é basicamente clínico, né? Então, é através dos sinais e sintomas. Ela vai falar, relatar o que ela está sentindo, estou molhando a calcinha, estou necessitando de uso de absorvente, protetor diário, eu tenho que trocar a roupa várias vezes, eu acordo à noite várias vezes, eu tenho que pôr fralda para dormir. Só que tem um detalhe muito importante, que mais ou menos em torno de metade das pessoas que pedem urina não falam isso, porque elas têm vergonha de comentar. Então, é fundamental que o especialista ou o profissional da saúde questione isso, tá? Durante uma triagem, durante uma consulta, questione. Tem algum problema? Perde urina, escapa de alguma maneira o xixi, tem que usar algum absorvente, porque às vezes ela não fala. Nós, especialistas, nós sempre questionamos isso durante a consulta, mas outros profissionais têm que ter esse papel importante de informação e de conscientização da população. E aí, né, nós conversamos durante a anamnese e quando eu vou examiná-la, fazer um exame uroginecológico, eu vou fazer testes, alguns testes. Eu peço para ela tossir, tanto deitada na mesa ginecológica quanto em pé, e a gente vai avaliar a função do assoalho pélvico, a força dos músculos do assoalho pélvico, tá? Se ela está esvaziando a bexiga adequadamente, às vezes eu faço um exame, ela acabou de urinar e eu vejo que ela não esvaziou direito. Por quê? Porque ela provavelmente fica segurando a urina o dia todo. Aí, quando ela vai urinar, ela não consegue esvaziar tudo, fica aquele restinho. Aí, daqui a pouco, começa a ter outros problemas. Então, basicamente, o diagnóstico é clínico, sinais e sintomas, tá? Perfeito. Feito o diagnóstico, o especialista realmente entendendo que trata-se de uma incontinência urinária, quais são os tratamentos possíveis? Então, os tratamentos, assim, inicialmente, o que a gente tem que fazer é alterar alguns hábitos, né? Então, como a gente falou, fundamentais. Então, a primeira coisa a gente chama de tratamento comportamental, tá? Então, primeiro, tomar mais ou menos em torno de 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia, não precisa tomar 3, 4, 5 litros de água, como tem pessoas que fazem, e nem menos de 1,5 litro, tá? Então, adequação da ingesta hídrica, micções programadas, que é aquilo que eu falei, mais ou menos a cada 2h30, 3 horas, no máximo 4 horas, esvaziar a bexiga, daquela maneira como nós comentamos. Senta, né? E relaxa. Senta e relaxa, né? Evitar de tomar líquido antes de dormir, tá? Para não encher demais a bexiga de madrugada. Então, você toma líquido agora, daqui 1h30, 2, a sua bexiga encheu. Aí você toma 2 copos de líquido agora e vai dormir, você vai ter que acordar na madrugada. Então, você vai passar a noite inteira com a bexiga muito cheia. Então, isso não deve. Esvaziar a bexiga antes e depois das relações sexuais. Esvaziar a bexiga antes dos exercícios físicos. Não fazer exercício físico com a bexiga estourando. Tem gente que não tem esse hábito, porque já chega correndo na academia, enfim, tá? Então, são hábitos e mudanças de comportamento que a gente tem que orientar, tá? Perfeito. Agora, tem remédio? Tem melhor forma de conviver com a incontinência? Como é que é isso? Tem. Então,
dito isso, né, as alterações comportamentais, a gente tem, muitas das pacientes vão se beneficiar muito com o tratamento fisioterapêutico, né? Tem várias modalidades de fisioterapia, que tem treinamento dos músculos do assoalho pélvico, tem exercícios vaginais que a gente ensina, a fisioterapeuta vai reafirmar, né? Como é a maneira correta dela contrair os músculos do assoalho pélvico, treinar, ganhar massa muscular e força dessa musculatura dos músculos do assoalho pélvico. Isso é muito importante, até para inibir aquelas contrações que fazem ela ter aquela urgência e ter que correr para o banheiro. Ajuda muito, tanto a incontinência de urgência quanto a incontinência de esforço, né? E tem eletroestimulação que a gente faz do nervo tibial posterior, que é na perna, tem eletroestimulação parasacral, que é no final da coluna. Então, tem vários tratamentos, né? Ótimo. Se a paciente não responde a essas mudanças de comportamento e esse tratamento fisioterapêutico, aí a gente passa para o tratamento medicamentoso, né? Que a gente tem várias linhas de tratamento medicamentoso. Tá? Mas aí eu vou ter que selecionar de acordo com a paciente, porque tem efeitos colaterais, etc. Exatamente. Afinal de contas, remédio é coisa séria. Não faz parte das nossas intenções aqui falar o nome do remédio, de forma alguma. Sim. Mas entender que existe tratamento e que a mulher pode parar de ter vergonha de ter incontinência urinária. Porque ela vai mudar o comportamento, ela vai fazer fisioterapia. E se não der certo o comportamento, se não der certo a fisioterapia, sim, ela vai tomar um remédio e vai parar de ter incontinência. Vai parar de se sentir fazendo xixi na calça. Não é isso? Exatamente. E tem alguns outros casos que também vai precisar fazer cirurgia. Se ela não conseguiu responder com a fisioterapia, com todo esse arsenal que a gente tem, alguns casos vão ser reservados para o tratamento cirúrgico. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. É a última ponta dessa questão, mas que existe e está aí para solucionar o problema. Sim. É o que você falou, que o importante é a pessoa saber, perder urina não é normal, que a gente enfatiza muito lá na Associação pela Continência BC Stewart, tem tratamento e nós podemos te ajudar, né? Perfeito. Com várias opções terapêuticas aí. Maravilha. A gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu queria saber como é que as pessoas podem obter mais informações com a senhora a respeito desse assunto, caso tenha restado alguma dúvida, alguma questão a ser trabalhada. Tá. Eu faço parte da Associação BC Stewart, então tem o site da Associação Brasileira pela Continência, BC Stewart, tem Instagram e tem Facebook, etc. Ótimo. Eu tenho um consultório em São Paulo, chama-se Alpha Clinic, Saúde da Mulher. O telefone lá é 2084-0046. Tem um e-mail, alphaclinicginecologia@gmail.com, e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que possa surgir sobre esse assunto, para ajudá-los. Maravilha. Doutora Aline, muitíssimo agradecida. Foi um prazer conversar com a senhora. Espero de verdade que a gente tenha tirado um pouco o peso desse tabu dos ombros das mulheres que sofrem com incontinência e que se perceberam com incontinência urinária aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigada, viu? Adorei participar com vocês. Estou à disposição. Que ótimo, agradecida. Você fica com a gente que a gente volta rapidinho logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas.
tenha mais pesadelos com as roupas sujas. A Casa de Lavar é uma lavanderia com jeito de casa. Buscamos, lavamos, secamos, higienizamos, passamos, fazemos pequenos reparos, dobramos e entregamos sua roupa com cheirinho de limpeza. Pacotes para solteiros, famílias e empresas. Invista na sua qualidade de vida. Venha para a Casa de Lavar. O Revigora Espaço Funcional de Saúde é uma clínica de atendimento multidisciplinar com profissionais conceituados em nutrição, psicologia, estética e terapias alternativas. Localizado no coração do Centro Histórico de Petrópolis, funciona de segunda a sábado em horário comercial e visa proporcionar aos pacientes tratamentos individualizados e complementares que ampliam a qualidade de vida do indivíduo. Revigore, pronto para cuidar da sua saúde. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estamos de volta com o programa Saúde Livre e agora eu tenho o prazer de conversar com a doutora Alessandra Michelin. Ela que é infectologista e gerente médica de vacinas da GSK. E a gente vai falar sobre... Não, a gente não vai falar sobre vacina de Covid. A gente vai falar sobre uma outra vacina que as pesquisas mostram que estão sendo razoavelmente negligenciadas por conta da questão da pandemia. A gente vai falar sobre meningite. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra, um prazer conversar com a senhora. Olá, eu agradeço essa oportunidade aqui de estar falando com vocês sobre um assunto tão importante que é a meningite. E como bem a Carla comentou, as pessoas negligenciam agora na época de Covid, só tem Covid, só que outras doenças continuam acontecendo. Agora, né, a gente teve, todo ano, dia 24 de abril, a gente comemora o Dia Mundial de Luta contra a Meningite. E nós notamos esse ano que, como no ano passado, as coberturas vacinais estavam muito baixas. Nós temos que atingir 95% de cobertura vacinal na população, e está muito abaixo do que nós gostaríamos, 70%, 80%. Então, ainda nessas épocas de pandemia em que há uma recomendação, Carla, que a gente não saia de casa, as pessoas entendem que esses dados de saúde, tipo vacinar um filho, também não deve ser feito, deve ser postergado. Só que aquela criança fica, né, vulnerável à doença, porque ela não vai estar protegida, nem, às vezes, sem nenhuma vacina, né? E às vezes sem vacinas essenciais, como a da meningite. Perfeito. Vamos começar pelo básico, porque, assim, meningite é uma doença que a gente ouve, mas que a gente... E aí eu vou falar a gente, eu estou com 37 anos. Eu só vi meningite porque eu tinha um irmão muito mais velho do que eu. Então, eu entendo meningite porque eu sei as consequências da meningite no meu irmão. Mas a gente não está acostumado mais a ver meningite porque a vacina deu certo. E aí, vamos começar sendo quase catastrófico, vamos falar a verdade. Afinal de contas, que doença é essa meningite? Então, Carla, meningite é quando pode ser por uma bactéria, por um vírus, por um fungo ou até por um parasita. Quando ele entra... 4 tipos de bicho, que a gente diz, né, de micro-organismo de bicho, que pode atacar o nosso sistema nervoso, fazer inflamação, e um bicho fazendo inflamação a gente chama de infecção, né? Então acontece uma infecção na nossa meninge e a gente começa com sintomas, que sinais que a gente... Como? O que é meninge? Meninge é uma membrana, uma capa que envolve o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, fazendo com que ele se proteja, né, de agentes externos e que ele também consiga ter todos os nutrientes necessários. Então, ela é uma
uma capa em que passam veias, artérias, passam os nutrientes que precisam para o nosso sistema nervoso. E aí o bichinho vai ali... Muito séria. Não estou falando de uma coisa básica, estou falando da coisa que protege, né? A capinha que protege o meu neurônio, o nosso cérebro, o meu sistema nervoso. Nosso cérebro inteiro. Peraí, não estou falando da minha unha que protege o meu dedo. É uma coisa muito complexa. E se está falando de cérebro e sistema nervoso central, está falando que a meninge, se ela for afetada de alguma forma, pode prejudicar tudo mais um pouco dentro do corpo. Exatamente, o nosso centro de comando, né? Okay. E aí ela acaba inflamando ali. E o que acontece quando o nosso centro de comando não está funcionando direito? A gente começa a dar tilt, né? Então, primeiro, como ela está inflamada, dói a cabeça muito. Se tem um bicho lá, o nosso organismo tenta matar ele, né? E aí, o que faz? Aumenta a temperatura do nosso corpo. Então, febre, dor de cabeça. Se o tilt acontece, o que acontece também? A gente pode ter convulsão, né? Outra coisa que as pessoas notam, quando há essa inflamação, a membrana que cobre o nosso cérebro, ela desce também, né? Pela coluna, e a gente tem uma dor para botar o queixo no pescoço. Então, quando as pessoas falam... Eu lembro da minha mãe fazendo isso. Encosta o queixo aqui. Se não fizer isso, corre desesperado porque está com meningite. E aí, exatamente. Na infância, eu lembro dessa fala da minha mãe, da minha avó e tal. Então, é por conta disso, porque tem alguma coisa fazendo no meu cérebro, aqui dentro da cabeça, está se movimentando. Inflama tudo, né? Toda essa barreira, ela desce pela nossa coluna, então inflama tudo isso. E faz com que, então, a gente tenha dor de cabeça, a febre, né? Tem essa dificuldade de colocar o queixo no pescoço, que a gente chama de rigidez de nuca, e a gente pode ter também náuseas e vômitos, porque, né, fica tudo bagunçado. Mexeu numa coisa muito importante, que é o nosso cérebro. Certo. Então, se a gente fosse pensar assim, sintomatologia básica, febre, dor de cabeça, rigidez, que é a incapacidade de fazer isso, náusea e vômito. É isso? Exatamente. E aí, acho que a coisa, se eu estiver equivocada, me corrija, mas para a gente entender de verdade esses sintomas e o quanto eles são esse primeiro sinal se, por um acaso, a pessoa não tomou a vacina. A grande diferença de outras patologias, de outras doenças, é essa coisa do pescoço. Por isso que a gente lembra muito dela, porque febre, enjoo. Agora, eu nunca ouvi falar de outra coisa que eu não conseguisse baixar a minha cabeça. O grande sinal é essa rigidez? Sim, e outra coisa que chama muito atenção é o tipo de vômito, né, em jato. A criança ou adulto, ele tem muita dor, e aí também isso sinaliza. Mas a rigidez de nuca é, sem dúvida, né, um dos sinais muito importantes. No bebezinho, às vezes fica difícil a gente enxergar, ele vai estar mais irritado, ele vai estar chorando mais, a moleirinha que a gente vê aqui na cabeça vai estar inchadinha. Então, às vezes, no nenê não consegue ver esse sinalzinho, mas vê da moleira inchada, né? Então, são sintomas, assim, que, gente, tem que levar meu filho no médico logo, porque pode ser meningite. E a principal, a meningite, a mais grave, é por bactéria. E entre as bactérias, uma bactéria chamada meningococo é muito grave, né? Então, ela é rara, não é muito normal, como você disse, não, né? De repente, com as vacinas, vacina deu certo, nem vi meningite. Mas ela ainda acontece em crianças, bebezinhos, principalmente nos bebezinhos muito pequenos, né? No primeiro ano de vida ela é muito importante, mas depois, na adolescência e nessa época da nossa vida, quer dizer, adultos também, 20, 30, 40, 50, 60 anos, quer dizer, em qualquer fase da vida ela é importante. E nessa bactéria, Carla, tem um detalhe ainda especial, ela aparece em manchas na pele. As manchas aparecem rápido. E o que é tão importante nessa doença, que a gente chama de doença meningocócica? O meningococo é a bactéria que causa essa doença.
É porque em 24 horas ela pode levar ao óbito. Por mais que a gente faça o tratamento correto no hospital, ela pode levar a pessoa a óbito. Não, e 40% acontece isso, não dá para esperar. Então, se tem dor de cabeça, mal-estar, né? Que o adulto consegue dizer isso, dor de cabeça, mal-estar, não consigo encostar o queixo no pescoço, né? Tenho náuseas, tenho vômitos, tenho dificuldade de pensar, isso o adulto consegue reconhecer. Na criança, a criança quietinha, chorosa, irritada, com a molheirinha, né, o bebezinho com a molheirinha inchada, a criança diz que está com dor de cabeça, tem um vômito em jato, dá uma olhada também na pele para ver se não tem mancha. Corre lá, porque a gente precisa começar com antibiótico muito rápido para poder não ter sequelas gravíssimas. E assim mesmo, 20% das pessoas com tratamento correto ainda podem ter sequelas. Certo. E aí vem a grande questão, né? Quando a gente fala de doença, a gente fala de cura, né? Primeira coisa assim, nossa, vamos falar de meningite. Ótimo. Quais são os sintomas? São esses. Ótimo. Entendi os sintomas básicos enquanto indivíduo não especializado. Qualquer cidadão já conseguiu entender os sintomas. E já entendeu que pega essa pessoa com essa sintomatologia e corre para o médico. Legal. Agora tem uma coisa que agora a gente está meio que aprendendo, né? Tô doente, coloco máscara para não passar para o outro. Talvez isso seja um hábito até interessante que o Japão já tinha, por exemplo. O cara no Japão estava com gripe, colocava máscara e saía. Educadamente, ele tentava manter o outro saudável também. Com relação à meningite, a gente ouve essa coisa de que pega pelo ar, pega não sei o quê. Então, assim, como é que eu pego, né, entre aspas, esse indivíduo doente e levo para o especialista? Que cuidado que eu dou inicial antes do diagnóstico, até o caminho até o hospital, até o especialista, e depois, como é que é feito o diagnóstico e a confirmação de que é meningite? Então, o cuidado, antigamente era muito difícil a gente dizer assim, coloca uma máscara na pessoa, porque como bem falaste, a forma de contágio é muito semelhante à da Covid. Hoje todo mundo aprendeu como é que pega a Covid. Isso então, aí. meningite é muito semelhante, né? A gente transmite por gotícula, da mesma forma que se transmite Covid. Então, só que na gravidade, muitas vezes as pessoas esquecem de botar a máscara. É óbvio que nessa época de pandemia, a gente leva de máscara para o hospital. Então, isso faz com que não passe para as outras pessoas. O interessante é que a transmissão é exatamente essa. E as pessoas que convivem em casa com essa criança, com esse adulto sem máscara, é as que podem estar suscetíveis. Por isso que a gente precisa prevenir todas as idades, né? Então, quer dizer, se tu tem em casa uma pessoa com meningite e tu tá vacinado, tu já tem uma proteção a mais, né? Então, a tua chance de pegar meningite é muito menor. Então, melhor do que tratar é prevenir, é não ter chance de pegar, sem dúvida. E é isso que a gente quer fazer agora com a vacina do Covid, né? Vacinar todo mundo para que não espalhe. Mesma coisa a gente quer com a meningite. Vacina todo mundo para não espalhar, para a gente não ter caso. E aí... Quando essas pessoas... Não, pode falar. Desculpa. Não. Quando essa pessoa chega no hospital, ela é, então, atendida pelo médico, né? Ela é triada por um profissional de saúde, uma enfermeira, um técnico, que ela vai dizer o que está acontecendo, eles chamam o médico, e o médico, quando ele acha que a pessoa tem meningite, ele vai fazer uma punção lombar, que a gente chama. A gente... Sua câmera fechou para mim. Voltou. Desculpa. Voltou. Vamos lá. E... a gente vai ter aqui embaixo uma punção. Exatamente, aqui embaixo da coluna, ele vai botar uma agulhinha ali para tirar o líquido que banha toda essa nossa medula, todo o nosso sistema nervoso. Essa membrana, ela é acompanhada de como se fosse ela hidratada, assim, ela tem um líquido que banha toda ela e que a gente consegue isolar a bactéria dali. Então, a gente pega esse líquor, que é assim que é o nome desse líquido, e manda para análise, para o laboratório. Aí o laboratório vai nos dizer que tipo de bactéria é, se é um vírus, a gente tem que mandar para mais análises, fazer o que hoje a gente sabe que para vírus a gente precisa de PCR, né? Então aí vai para análise para fazer PCR, mas as meningites mais graves são as bacterianas, por meningococo,
por pneumococo e por hemófilo, e isso o laboratório consegue nos dizer rapidamente para a gente entrar com o tratamento. Mas como eu tinha dito para ti, Carla, às vezes o tratamento demora para fazer efeito. Primeiro, demora para coletar o exame, depois demora para o exame do laboratório ficar pronto, depois demora para o antibiótico chegar, né? A gente escolheu o antibiótico chegar na veia do paciente, e aí a gente começar o tratamento. E essa demora pode ter sequelas. Então, melhor do que tudo isso é a gente ser vacinado e não pegar, né, a meningite. Perfeito. E aí vem a grande questão. Existe reconhecimento de sintomatologia, existe tratamento, mas existe resolução. Ou melhor, existe precaução. E a precaução está na vacina. Agora, quando tomar a vacina? Qual é o momento em que todos nós deveríamos ter tomado ou devemos tomar a vacina com relação à meningite especificamente? Então, primeira pergunta, quando? Hoje, né? Então, eu não tenho a vacina, eu vou hoje. Eu não sei se eu tenho a vacina, não sei se meu filho tem a vacina, pega a carteirinha dele, leva, né, numa clínica ou mesmo no posto para atualizar. A gente consegue dar um jeito em qualquer coisa. Na rede pública, a gente tem por um tipo de meningococo, o C, né? Mas ela é gratuita para as crianças. Então, a gente faz no primeiro ano de vida, tem um reforço com 12 meses, depois com 4 anos, e agora tem a CWY, eles aumentaram as letrinhas. A gente diz que o meningococo é uma sopa de letrinha. A, B, C, e aí pula lá para o final, né, do alfabeto, WY. Né? E aí, essas letrinhas, a gente, então, tem vacinas para C, para ACWY junto e para B separado. A B acaba só tendo na rede privada. Mas é uma vacina que é muito importante, porque aqui no Brasil, o tipo de meningite mais comum é o C e logo depois é o B. Então, é importante que a gente proteja nossas crianças e mesmo adultos para todos os tipos, para essa sopa de letrinhas. No primeiro ano de vida, a gente vai fazendo as vacinas conforme o calendário da criança, mas tem 3 doses, basicamente, dos 2 tipos. Na rede privada, a gente acaba fazendo a CWY direto e a B. Faz as juntas quando a criança vai ver, né, ou seu pediatra na clínica ou no posto de saúde, faz com 3 e com 5 meses, um reforço com 12 meses. Né? No adulto, a dose da CWY é uma dose na vida, e da B são 2 doses. Então, assim, a gente consegue ficar protegido para todos os tipos com 3 doses, né, para dois tipos de vacinas com 3 doses. Então, é muito prático. Para a criança, a gente lembra que na adolescência, não adianta agora, a pandemia, o pessoal acaba se encontrando, troca copo, né, tá tomando, né, um refrigerante, toma no canudinho, dá para o amigo, tem um beijo, tem o convívio próximo, né, que por mais que a gente diga que não, as pessoas convivem próximo, e isso é uma forma de transmissão de meningite, como também é de Covid. Então, a gente lembra que... Está vivendo um momento muito... temos a pandemia do Covid, e aí não pode, mas daqui a pouco a pandemia vai acabar, esses nossos hábitos vão voltar, e aí a gente tem a meningite de volta. Então, assim, não dá para poder atrasar o calendário de vacinação agora, porque daqui a 3 estalares de dedos, a gente pode ter um surto de meningite, como a gente estava vendo um surto de sarampo por conta de problema de vacinação. Então, a questão é, meningite é uma doença seríssima, que não precisa mais estar circulando no Brasil e no mundo, porque as pessoas precisam se vacinar e no momento. E não dá para parar o calendário de vacinação por conta do Covid. Você pode parar de ir no restaurante, você pode parar de ir na academia, você pode parar de fazer festa de aniversário, mas não pode parar de tomar vacina na época certa. Resumindo, é isso, doutora Alessandra? Exatamente, Carla, porque a gente tem que aproveitar que a gente, né, tá nesse período de menor circulação para já se proteger, e quando voltar à nossa vida normal, já está pronto, né? Já está com tudo em dia, tudo checado. Então, é bem importante que todo mundo dê uma revisadinha
né? Se não sabe se está lá a vacina da meningite, porque tem um monte de letrinha naquela carteirinha de vacinação que eu não entendo nada, então leva a carteirinha que aí o profissional de saúde que vai te atender na clínica ou na UBS, ele vai dar uma olhada se tem ali vacina para meningite C, se não tem, já vacinar. A gente lembra a importância de vacinar as crianças no primeiro ano de vida o mais rápido possível. Você está com um bebezinho, mas é um bebezinho pequeno, não quero sair com ele de casa. Enrola bem ele, né? Não deixa ninguém chegar perto, leva até a UBS ou a clínica de vacinação e faz as vacinas. Essas da meningite é muito importante porque ele pode pegar meningite em qualquer momento da vida e às vezes ele não está ou vacinado, iniciou a vacinação ou não está com a vacinação completa. Uma coisa que é bem importante, Carla, a gente lembrar que a segurança que a gente tem com as vacinas vem dos estudos e tudo, e vem do esquema completo de vacinação. A gente não consegue garantir que uma criança está protegida quando ela recebeu 1 ou 2 doses. Ela tem que fazer o esquema completo. Se a vacina é de 3 doses, são 3 doses. Se ela precisa de um reforço, é para dar uma impulsionada, né, os nossos soldados dentro do nosso corpo para proteger a criança para toda a vida. Então, é bem importante carteirinha completa. Maravilha. E essa questão de não saber a sopinha de letras da cartilha, eu acho isso muito legal da gente explicar, e vou, finalizando o nosso bate-papo, contar uma coisa engraçada. Aqui em Petrópolis, acho que todo mundo que assiste a TV Petrópolis sabe que eu sou mãe por adoção, e olha, adotei um adolescente com 13. E aí falei, e aí? E a carteirinha? E as vacinas? Será que a mãe biológica lá atrás fez a coisa certa? E aí botei a carteirinha que veio junto com ele embaixo do braço, cheguei lá e falei, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia porque eu não sei o que é primeira infância, segunda, 10 anos, 11, 12, 13. Vamos fazer assim, o que está faltando aí? Dá para furar ele à vontade? E aí, aqui em Petrópolis, a gente fez um processo de avaliação, entendeu o que estava faltando e deu as vacinas, e eu ainda me resguardo o direito de dizer que a mãe biológica dele deu as vacinas corretas na época, seguindo os protocolos necessários, e isso é muito legal de uma mãe por adoção falar de uma mãe biológica, né? E a gente resolveu o que estava faltando, e vida que segue. Hoje eu tenho a certeza de que meu filho está imunizado com todas as vacinas possíveis para a faixa etária dele. Então não é problema nenhum, sendo mãe biológica por adoção, não importa, ou sendo um adulto que não tem certeza da sua própria vacinação, chegar e falar assim, então, especialista, o que você acha que eu tenho que fazer para poder estar imunizado? Não só por mim, mas pelo coletivo também, né, doutora? Exatamente, porque quando a gente se imuniza, a gente não deixa aquela bactéria, aquele vírus circular na população. É isso que hoje a gente está, né, pensando na estratégia de vacina de Covid, por que a gente não faz com todas as outras vacinas? A gente quase conseguiu erradicar, né, o sarampo, mas aí com a baixa cobertura ele voltou. E aí ele volta porque tem gente que não está vacinado. E aí ele consegue circular. E agora com as meningites também, se a gente consegue proteger, né, com altas coberturas vacinais a população de todas as faixas etárias, a gente não tem limite para receber a vacina. Aí o vô pode também, né? Todo mundo de casa pode receber vacina. E pode receber vacina contra a meningite também. Então é só se informar. E é muito simples, não sabe, busca assistência, porque o profissional lá está treinado para te ajudar. Maravilha. Doutora Alessandra, muitíssimo agradecida pela gentileza, foi um grande prazer conversar com você. Espero de verdade que as pessoas entendam a importância de se vacinar, não só esse desespero pela vacina do Covid, mas essa mesma preocupação e cuidado para doenças também como a meningite. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e parabéns, Carla, por você ser uma mãe que, né, pró-vacinas, porque isso é muito importante. E espero que todos que estão nos ouvindo também, né, sigam a tua atitude e vacinem seus filhos. Maravilha. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tchau. doutora Alessandra. Você fica com a gente que a gente volta rapidinho no próximo bloco. Quer praticidade e rapidez na hora de preparar as refeições? A Processados Taquaril faz o trabalho árduo e você se alimenta da forma certa. Selecionamos, descascamos, higienizamos, embalamos e entregamos. Deixe de lado o desperdício com cascas e alimentos inapropriados para consumo após a aquisição.
Todas as semanas, frutas, verduras e legumes fresquinhos para você montar seu cardápio. Invista na sua qualidade de vida. Venha para Processados Taquaril. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Vem para o Shopping Sucos. Só aqui você tem mais de 30 anos de experiência em alimentação, matéria-prima de alta qualidade, variedade para todos os gostos e atendimento acolhedor. Escolha um dos trios, aproveite o maior cardápio de sucos naturais da cidade ou deguste o tradicional pão pizza. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, em 3 endereços para você. Shopping Sucos. Nada mais natural que lanchar aqui. Samóveis é sinônimo de tradição e qualidade. Aqui você encontra tudo para deixar o seu lar aconchegante, elegante e confortável. Armários, cabeceiras, camas, mesas, sofás e muito mais. Acompanhe as mídias sociais, participe dos feirões e aproveite as promoções. Pensou em móveis? Pensou em Samóveis. Desde 1972, mobiliando o seu lar. A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão Ilma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. Ilma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você. Mal começou e já acabou. Programa bom é assim, passa num estalar de dedos. Eu espero de verdade que você tenha apreciado o programa de hoje, em que a gente abordou 2 assuntos muito importantes: incontinência urinária e meningite. Espero que o que a gente conversou aqui tenha sido importante para você e que, a partir de hoje, você, telespectador, seja um propagador dessas informações que eu compartilhei com você, graças ao conhecimento das nossas 2 entrevistadas. Se você gostou desse programa, curte as nossas publicações. Entra lá no Instagram da TV Petrópolis e no da Comunicação Livre e mantenha-se atualizado sobre as nossas novidades. Ou então, segue essa jornalista que vos fala, @carlacoelho.jornalista. Até o próximo programa, um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.